Boa noite, pessoal da Urban TV, pessoal que acompanha o Urban Esportes, né? Começamos hoje a solenidade de 95 anos do Avaí Futebol Clube, uma reunião solene do Conselho Deliberativo que vai fazer homenagens hoje, né? Vai estar vai ter a medalha de Saul Oliveira, que é a medalha maior honraria do Avaí. Vai ser homenageado aí a família Queiroz, né? E vamos mostrar toda a solenidade. Depois a gente vai fazer uma série de entrevistas aí pro nosso público aí do Urban Esportes. Para a construção dessa história. Daremos início à sessão solene do Conselho Deliberativo, comemorativa, portanto, aos 95 anos, e entrega da medalha de honra ao mérito Saul Oliveira, e homenagens especiais de pessoas que contribuíram com o Avaí Futebol Clube. Para compor o palco desta sessão, convidamos as seguintes personalidades: Senhor Espírito Diamantaras, presidente do Conselho Deliberativo do Avaí. Francisco José Batistotti, presidente executivo do Avaí Futebol Clube. Doutor Rodrigo Goldner Capella, representando o presidente da Federação Catarinense de Futebol, Sr. Rubens Angelão. Com muita honra, convidamos o general do Exército, comandante do 14º Batalhão de Infantaria Motorizada, Ricardo Miranda Abessa. Vandrei Sancler Bion, secretário-geral do Conselho Deliberativo. Rafael Sardá, vice-presidente do Conselho Deliberativo. Fabiano Linhares, representando o seu prefeito municipal, Jean Lopeiro. Prefeito municipal de Verão. Flávio Rogério Pereira Grato, grão-mestre da Grande Loja de Santa Catarina. Convidamos para representar todos os diretores do Avaí Futebol Clube, a diretoria executiva, a nossa querida diretora Nesi Brina Folani, senhor do Avaí. E também representando todos os demais diretores, o nosso eterno diretor, nosso querido professor Davi Ferreira Lima. E representando todos os demais ex-presidentes e ex-presidentes do Conselho Deliberativo, nosso querido professor Nereu do Vale Pereira. E representando a família de quem deu o nome da maior honraria que o Avaí vai otorgar na noite de hoje, a medalha Saul Oliveira, convido o filho do nosso Saul Oliveira Filho. E agora convidamos os homenageados dessa noite e que receberão a medalha Saul Oliveira na sequência dessa sessão, o senhor Antônio Obete Queiroz,
considerações pessoais, nós convidamos o nosso querido Valtinho da Silva Pires para que ele represente. E representando o nosso outro homenageado dessa noite, o Sr. Orlando Otílio Queires, em memória convidamos o seu filho Orlando Queires Blanquinho. Convidamos também para que compareça aqui o Tenente Renato Tise, que representa aqui o comandante-geral da PM de Santa Catarina, da Polícia Militar de Santa Catarina, Coronel Araújo Gomes. Por favor, Tenente Renato. E nesta noite também receberá uma homenagem nosso querido Manuel Cordeiro, a quem também convidamos para que se faça presente aqui. Nós destacamos ainda os representantes dos nossos patrocinadores, da VOA Empreendimentos Imobiliários, da Caixa Econômica Federal, da Liderança Serviços e da Umbro Material Esportivo, nossa patrocinadora do material esportivo. Gostaríamos de registrar também, com grande alegria, a presença do nosso diretor de futebol, Joselino Santos, nosso querido Geninho, técnico do Avaí, e o seu auxiliar, Evandro Carminado. E nos honra aqui com as suas presenças. E também os demais integrantes da diretoria. Boa noite. Declaro aberta a sessão solene do Conselho Deliberativo, convocada na forma do Estatuto vigente para comemorar o 95º aniversário do Avaí Futebol Clube e proceder à entrega da medalha de honra do médico Saúl Oliveira. Convido a todos para a execução do hino nacional. Gigante
estamos reunidos para comemorar os 95 anos do Avaí Futebol Clube, bem como fazer a entrega da medalha Saúde Vera. Nosso clube está completando 95 anos. Estamos a 5 anos do centenário. Quando a gente olhar, esses pouco mais de 1.800 dias já passaram, estaremos lembrando por seleto rol dos clubes que completarão um século de vida. Eu costumo dizer que das coisas que faz o Avaí diferente dos outros clubes é a forma como a gente trata, valoriza os nossos ídolos, parceiros e amigos. Já tivemos várias homenagens na ressacada, tivemos iniciando a Calçada da Fama, os times campeões, a homenagem aos municípios, reconhecimento a pessoas que fizeram pelo clube. Tivemos o Oswaldo Beira, o Sr. Henrique de Arruda Ramos, para a Dona Lourdes. E a nossa maior homenagem, sem sombra de dúvida, é a medalha São Oliveira. A medalha São Oliveira, ela foi instituída pelo Conselho Deliberativo em 2009 e teve como agraciados até o momento Fábio Koff, a família do próprio São Oliveira, Nereu do Vale Pereira, João Nilson Zunino, a família de Amadeu Roda, Davi Ferreira Lima, Fernando Bastos, e o ano passado nós fizemos uma homenagem à Associação Chapecoense de Futebol, Delfim de Padre Peixoto Filho e Clélia Santana. Eu estava conversando, tive o privilégio de conversar com o Saul Filho. A maior honraria do Avaí chama-se medalha São Oliveira. Mas quem foi São Oliveira? Poucos daqui conheceram São Oliveira, muito poucos ouviram a sua história. Fui pesquisar e fazer uma leve biografia dessa nossa personalidade. São Oliveira nasceu em Florianópolis no dia 7 de dezembro de 1909, filho de Joaquim Ezequiel de Oliveira e Tomás Ricardo Oliveira, quinto filho de 7 irmãos. Casou-se em 1952 com Maria da Graça Tonoli, tendo 6 filhos. Vera Lúcia, Saul Filho, que está aqui com a gente, João Joaquim, Ronaldo, Luiz Roberto e Gilberto. Ele saiu do nosso convívio no dia 9 de julho de 99, porém ele deixou um legado inesquecível. Ele tinha um talento incrível para ser 1,62 m de altura. Como eu já tinha dito para o Salzinho, vamos falar só das coisas boas do pai, né? Não vamos falar das coisas do futebol. Ele começou a jogar no Tamandaré, passou por Serrano e Campo Alegre, Bandeirante de São Bento do Sul, teve uma passagem pelo Avaí, foi para o Cruzeiro de Porto Alegre e aí retornou ao Avaí, onde permaneceu de 42 a 54. Entregou a seleção catarinense no período de 1939 a 1953. Foi tetracampeão estadual e campeão por 10 vezes do Campeonato Citadino, que era o campeonato dos clubes disputado pelos clubes da capital. Fez pelo menos 203 gols em 245 jogos pelo Avaí, sendo o maior artilheiro da riquíssima história baiana. Foi inúmeras vezes treinador do Avaí, treinou o Paulo Ramos, treinou o Figueirense, o Marcelo Dias e a seleção catarinense. Essa parte agora deu trabalho de fazer, tá? No Avaí, além de jogador e treinador, ele foi membro da Comissão de Sindicância em 1939, zelador em 1940, membro do Conselho Deliberativo em diversos mandatos, membro do Conselho de Finanças em 1948, presidente do Avaí de 66 a 68, primeiro vice-presidente e presidente do Departamento de Futebol Amador em 1972, vice-presidente de futebol novamente em 73 e secretário do Conselho Deliberativo em 1985. Foi vice-presidente durante 8 anos no mandato de Osni Melo na Federação Catarinense de Futebol. Após encerrar a carreira, Salzinho, como era carinhosamente conhecido, virou o Dr. Saul Oliveira. Formou-se em contabilidade, economia e direito. Trabalhou no SESI, na LBA, foi consultor jurídico da Celeste, montou sua banca de advocacia e foi procurador do Estado junto ao Tribunal de Contas, onde se aposentou. Ele também foi advogado e juiz do trabalho na Justiça Esportiva.
Além disso, ele passou pelo Jornal Estado e pela extinta TV Cultura. O brilhante Armando Nogueira disse certa vez que Pelé era tão perfeito que, se não tivesse nascido gente, teria nascido bola. Saúl foi quase tudo no Avaí, menos bola, como ele mesmo dizia. Este, senhoras e senhores, é o personagem que dá nome à maior honraria do Avaí Futebol Clube, que esta noite será entregue aos queridos membros da família Cash. Obrigado. Queremos registrar a presença e convidar para que se dirija aqui também ao palco o representante da Caixa Econômica Federal, seu Walter Fabiano Janson. Dando sequência a esta sessão solene, neste momento vamos proceder à entrega da medalha de honra ao mérito Saúl Oliveira. Esta é a maior e a mais importante honraria do Avaí Futebol Clube e foi instituída pela Resolução número 2002/2009. É que, com enorme satisfação, e convidamos para que se posicione no local indicado, que o Bravato vai nos ajudar aqui, representando o senhor Walter Osli Queires, o nosso querido Valdinho Queires, que vai representar aqui o seu pai para receber esta homenagem. O secretário-geral da mesa do Conselho Deliberativo, Vandrei Sancler Bion, fará a leitura do ato de outorga da medalha de honra ao mérito Saúl Oliveira ao senhor Walter Osli Queires. A diretoria executiva e o Conselho Deliberativo do Avaí Futebol Clube, usando das prerrogativas que lhes são conferidas pelo Estatuto do Clube, de acordo com o artigo 104, parágrafo 3º do mesmo Estatuto, e em conformidade com a resolução número 002/2009, de 14 de outubro de 2009, e tendo em vista a decisão que contou com a unanimidade dos votos dos conselheiros presentes, a reunião extraordinária do Conselho, realizada no dia 24 de agosto de 2018, decidem: artigo 1º, outorgar a medalha de honra ao mérito Saúl Oliveira ao Walter Osli Queires, com reconhecimento, gratidão e homenagem por sua trajetória profissional, empresarial e familiar, e por seu apoio ao Avaí Futebol Clube ao longo de sua história, contribuindo decisivamente com importantes conquistas e com o crescimento do clube em todos os momentos. Artigo 2º, a entrega da condecoração deverá ocorrer por ocasião da sessão solene do Conselho Deliberativo, comemorativa aos 95 anos do Avaí Futebol Clube, a ser realizada no dia 31 de agosto de 2018. Artigo 3º, ficam autorizados os setores competentes do clube a adotarem as providências para a execução deste ato conjunto. Florianópolis, 31 de agosto de 2018. Francisco José Batistotti, presidente da diretoria executiva. Espírito de Armatares, presidente do Conselho Deliberativo. Medalha de honra ao mérito Saúl Oliveira. A diretoria executiva e o Conselho Deliberativo do Avaí Futebol Clube, usando das prerrogativas que lhes são conferidas pelo Estatuto do Clube, de acordo com o artigo 104, parágrafo 3º do mesmo Estatuto, e em conformidade com a resolução número 002/2009, de 14 de outubro de 2009, e tendo em vista o ato conjunto número 002/2018, de 27 de agosto de 2018, outorgam a medalha de honra ao mérito Saúl Oliveira a Walter Osli Queires, em reconhecimento, gratidão e
e homenagem por sua trajetória profissional, empresarial e familiar, e por seu apoio ao Avaí Futebol Clube ao longo de sua história, contribuindo decisivamente com importantes conquistas e com o crescimento do clube em todos os momentos. Florianópolis, 31 de agosto de 2018, Francisco José Batistotti, presidente executivo, Espírito Diamantaras, presidente do Conselho Deliberativo. Nós convidamos agora o presidente Francisco José Batistotti e a sua esposa, Dona Maria Lúcia Batistotti, para que juntos entreguem ao nosso querido Valtinho a medalha Saúl Oliveira ao seu Walter Oslick. Convidamos agora o presidente do Conselho Deliberativo, Espírito Diamantaras, e a diretoria executiva, Maria de Lourdes da Silva, para fazer a entrega do certificado e do ato de outorga da medalha. Convidamos agora o senhor Antônio Roberto Queires para que se posicione no local indicado. O secretário-geral do Conselho Deliberativo, Vandrei Sancler Bion, fará a leitura do ato de outorga e do certificado da medalha Saúl Oliveira concedida ao senhor Antônio Roberto Queires. Ato conjunto de outorga número 002/2018. A diretoria executiva e o Conselho Deliberativo do Avaí Futebol Clube, usando das prerrogativas que lhes são conferidas pelo Estatuto do Clube, de acordo com o artigo 104, parágrafo 3º do mesmo Estatuto, em conformidade com a resolução número 002/2009, de 14 de outubro de 2009, e tendo em vista a decisão que contou com a unanimidade dos votos dos conselheiros presentes, a reunião extraordinária do Conselho Deliberativo, realizada no dia 24 de agosto de 2018, decidem, artigo 1º, outorgar a medalha de honra ao mérito Saúl Oliveira a Antônio Roberto Queires como reconhecimento, gratidão e homenagem por sua trajetória profissional, empresarial e familiar e por seu apoio ao Avaí Futebol Clube ao longo de sua história, contribuindo decisivamente com importantes conquistas e com o crescimento do clube em todos os momentos. Artigo 2º. A entrega da condecoração deverá ocorrer por ocasião da sessão solene do Conselho Deliberativo, comemorativa aos 95 anos do Avaí Futebol Clube, a ser realizada no dia 31 de agosto de 2018. Artigo 3º. Ficam autorizados os setores competentes do clube a adotarem as providências para a execução deste ato conjunto. Florianópolis, 31 de agosto de 2018, Francisco José Batistotti, presidente executivo, Espírito Diamantaras, presidente do Conselho Deliberativo. Medalha de honra ao mérito Saúl Oliveira. A diretoria executiva e o Conselho Deliberativo do Avaí Futebol Clube, usando das prerrogativas que lhes são conferidas pelo Estatuto
de acordo com o artigo 104, parágrafo 3º do mesmo Estatuto, em conformidade com a resolução número 002/2009, de 14 de outubro de 2009, tendo em vista o ato conjunto número 002/2018, de 27 de agosto de 2018, outorgam a medalha de honra Roberto Saúl Oliveira a Antônio Vetqueires, em reconhecimento, gratidão e homenagem por sua trajetória profissional, empresarial e familiar e por seu apoio ao Avaí ao longo da história, contribuindo decisivamente com importantes conquistas e com o crescimento do clube em todos os momentos. Florianópolis, 31 de agosto de 2018, Francisco José Batistotti, presidente executivo, Espírito de Amandaras, presidente do Conselho Deliberativo. Nós convidamos agora o presidente Francisco José Batistotti, e eu vou tomar a liberdade de convidar também para que, junto com o presidente Francisco José Batistotti, nosso querido Ronaldo, filho de seu Antônio, faça a entrega da medalha de Saúl Oliveira a seu pai. Convido agora o presidente do Conselho Deliberativo, Espírito de Amandaras, e a diretora social, Nesi Brina Fulani, para a entrega do ato e do certificado de outorga da medalha Saúl Oliveira ao senhor Antônio Roberto Queiro. Convidamos agora o senhor Orlando Queires, para não dar confusão, nosso querido Landinho, para que se posicione no local indicado. Ele vai receber a honraria em nome do seu querido pai, senhor Orlando Queires, e esta homenagem em memória a essa figura também importante da nossa comunidade, importante na história do Avaí. Ouviremos a leitura do ato e do certificado de outorga da medalha de Saúl Oliveira ao Orlando Queires pelo secretário-geral do Conselho Deliberativo. E antes disso, eu gostaria de convidar o secretário do Conselho Deliberativo, o professor Edson, que chegou após o início dessa sessão, para que também se posicione aqui no palco desta sessão solene. Ato conjunto de outorga número 003/2018. A diretoria executiva e o Conselho Deliberativo do Avaí Futebol Clube, usando das prerrogativas que lhes são conferidas pelo Estatuto, de acordo com o artigo 104, parágrafo 3º do mesmo Estatuto, em conformidade com a resolução número 002/2009, de 14 de outubro de 2009, e tendo em vista a decisão que contou com a unanimidade dos votos dos conselheiros presentes à reunião extraordinária do Conselho, realizada no dia 24 de agosto deste ano, decidem: artigo 1º, outorgar a medalha de honra ao mérito Saúl Oliveira a Orlando Odílio Queires, em memória, como reconhecimento, gratidão e homenagem por sua trajetória profissional, empresarial e familiar, e por seu apoio ao Avaí Futebol Clube ao longo de sua história, contribuindo decisivamente com importantes conquistas e com o crescimento do clube em todos os momentos. Artigo 2º,
A entrega da condecoração deverá ocorrer por ocasião da sessão solene do Conselho Deliberativo, comemorativa aos 95 anos, a ser realizada no dia 31 de agosto de 2018. Artigo 3º. Ficam autorizados os setores do clube competentes a adotarem as providências para a execução desse ato conjunto. Florianópolis, 31 de agosto de 2018. Francisco José Batistotti, presidente executivo, e Espírito Diamantares, presidente do Conselho Deliberativo. Medalha de honra ao mérito Saúl Oliveira. A diretoria executiva e o Conselho Deliberativo, usando das prerrogativas que lhes são conferidas pelo Estatuto e de acordo com o artigo 104, parágrafo 3º do mesmo Estatuto, em conformidade com a resolução número 002 de 2009, de 14 de outubro de 2009, tendo em vista o ato conjunto número 002/2018, de 27 de agosto de 2018, outorgam a medalha de honra ao mérito Saúl Oliveira a Orlando Odílio Queires, em memória, em reconhecimento, gratidão e homenagem por sua trajetória profissional, empresarial e familiar e por seu apoio ao Avaí Futebol Clube ao longo de sua história, contribuindo decisivamente com importantes conquistas e com o crescimento do clube em todos os momentos. Florianópolis, 31 de agosto de 2018, Francisco José Batistotti, presidente executivo, Espírito Diamantares, presidente do Conselho Deliberativo. Eu convido o presidente Francisco José Batistotti e o irmão do Landim, seu Maurício Queires, para que juntos entreguem a medalha Saúl Oliveira ao senhor Orlando Odílio Queires, em memória, recebida pelo seu filho Landim. Convido o presidente do Conselho Deliberativo, Espírito Diamantares, e a diretora executiva, Maria de Lourdes da Silva, para a entrega do certificado e do ato conjunto. Nós pedimos a gentileza agora dos três homenageados para que se posicionem aqui na frente para uma foto oficial. Concedemos a palavra ao nosso querido Valtinho Queires, que falará em nome dos homenageados. Senhoras e senhores, os nossos amigos havaianos, em primeiro lugar, nosso agradecimento especial àqueles que lembraram do nosso nome. Sem dúvida nenhuma, para quem conhece um pouquinho da família Queires, sabe que a gente tendenciou para um lado azul. Não é por acaso que, por vezes, na hora da escolha do nosso paletó,
quando a gente precisa de uma cor mais escura, a gente vai até o marinho, mas a gente não passa daí. Agora, de qualquer maneira, fora a brincadeira que faço, desejo aos nossos atletas que amanhã tem uma tarefa bastante difícil para que consigam ser novamente exitosos, como tem sido em todo o ano de 2018 e, por que não, ao longo da história dos 95 anos do Avaí. Nós, antes mesmo de eu fazer aqui um agradecimento, nós havíamos um pequeno atrito ali atrás por uma questão de hierarquia. Obviamente o tio Toninho é quem deveria estar aqui à frente do microfone, e aí ele me coloca como um pouco mais havaiano, porque na verdade não é. Eu acho que quem é havaiano de verdade. O que acontece é que às vezes a gente fica um pouco mais fora de si. Eu acho que é onde o Toninho quis me pegar, porque não pode ser mais havaiano do que os nossos antecedentes. E aqui faço o meu carinho especial ao tio Orlando, que certamente está aqui presente de alguma maneira. O meu carinho especial ao nosso querido presente, nosso professor tio Toninho, que realmente continua nos ensinando e muito. E faço um agradecimento especial em nome do meu pai, que obviamente ele gostaria muito de estar aqui, mas em função de um problema grave que ele tem de locomoção, ele não pode estar aqui, mas ele tem uma cabeça muito boa, e isso é que realmente nos deixa bastante confortável em saber que ele não está aqui na presença de corpo, mas na cabeça dele, ele está eufórico em casa, esperando um telefonema meu, quem sabe uma fotografia minha, com essa medalha que ele foi honrado. Muito obrigado por toda a honraria. Mais uma vez, muito obrigado àqueles que lembravam o nosso nome. Obrigado a todos. Nesse momento nós vamos fazer ainda uma homenagem dentro dessa sessão solene, uma homenagem à nossa querida diretora Nesi Brisna Furlan e ao Dr. Manuel Cordeiro. Nós pedimos ao Dr. Manuel Cordeiro, conselheiro e sócio do Avaí, para que se posicione no local aqui onde será prestada homenagem. E temos também a alegria e a honra de convidar para que participe dessa homenagem nosso querido conselheiro, ex-presidente da OAB de Santa Catarina, um dos baluartes do Avaí, nosso querido Dr. Túlio Cavalazzi Filho, para que se posicione aqui também para participar dessa homenagem ao Dr. Manuel Cordeiro. O Dr. Túlio, juntamente com o presidente Francisco José Batistotti, fará a entrega de uma placa de homenagem ao Dr. Manuel Cordeiro. Manuel Cordeiro, nascido em Florianópolis, 28 de setembro de 1940, havaiano, conciliou seus estudos na Faculdade de Direito de Santa Catarina com os campos de futebol. Uma trajetória de amor ao esporte, um ferrenho torcedor azul, sempre presente nos jogos do Avaí, invariavelmente acompanhado dos netos, numa explícita declaração de amor ao Leão da Ilha. Como atleta, defendeu o Paula Ramos Esporte Clube.
No Avaí foi conselheiro e técnico de futebol, comandando a equipe em partidas no Campeonato Nacional de 1974. Foi funcionário por 10 anos da Receita Federal do Brasil. Foi conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil, presidente do Lagoa Yacht Clube, consultor jurídico da Secretaria de Saúde e professor de Direito da Universidade Federal de Santa Catarina. E em 2011 montou um escritório de advocacia com seu neto Marcos Heron Cordeiro. Eu peço ao doutor Túlio Cavalazzi Filho que fale em nome de todos nós sobre essa homenagem ao doutor Manuel Cordeiro. E já leia a placa também, doutor Túlio, por favor. Boa noite a todos. A placa em homenagem e reconhecimento diz o seguinte: Dr. Manuel Cordeiro, o Avaí Futebol Clube sente-se honrado em homenagear este ilustre torcedor azurra por ocasião das comemorações do aniversário de 95 anos de fundação do clube. Aos 80 anos, completados recentemente, sua principal característica na trajetória de vida foi a aproximação com o esporte. Além de conselheiro, foi técnico do clube, tendo dirigido a equipe no Campeonato Nacional de 1974. Torcedor símbolo do Leão da Ilha, reconhecido por todos, Manuel Cordeiro é um exemplo de homem honrado e com relevantes serviços prestados à sociedade catarinense. O nosso reconhecimento e sincero agradecimento são pessoas como você que fazem a diferença. Francisco José Batistotti, presidente do Avaí Futebol Clube, Florianópolis, 31 de agosto de 2012. Presidente do Conselho Deliberativo, Espírito Diamantara, junto com o presidente Batistotti, fará a entrega também de uma camisa comemorativa ao Dr. Manuel Cordeiro. Senhor presidente, Francisco Batistotti, presidente da diretoria executiva do Avaí Futebol Clube, senhor Espírito Diamantara, presidente do Conselho Deliberativo do Avaí Futebol Clube, em nome de vossas excelências, cumprimento cada um dos integrantes aqui já citados pelo cerimonial. Cumprimento também os homenageados dessa noite, doutor senhor Antônio Queires, senhor Walter Queires, aqui representado pelo nosso querido Valtinho Queires, e o senhor Orlando Queires, também representado pelo Valtinho, pelos seus familiares. Cumprimento, Landinho. Cumprimento também aqui os familiares do Dr. Manuel Cordeiro, filhos, netos aqui presentes, sempre presentes na ressacada, de uma forma ou de outra, ligados ao Avaí. Para dizer que muito me honra aqui, chamado agora pelo Amaro, para dizer algumas palavras em nome desses homenageados. Acho que, em relação a todos eles, tanto a família Queires quanto o professor Manuel Cordeiro, qualquer coisa que se diga fica muito pequeno diante da paixão que eles têm pelo nosso clube. Lembrava agora há pouco o seu Toninho, o posicionamento da família Queires lá no nosso querido Adolfo Conde, de frente, na verdade sentado na nossa bancada coberta, de frente ainda para uma das iluminações que atrapalhava um pouco o seu Toninho, porque o poste de iluminação nem tão alto assim, nem com tanta qualidade como da ressacada, ainda atrapalhava a visão da torcida dos atletas. E da mesma forma o professor Manuel Cordeiro. O professor Manuel Cordeiro, conhecido por uns como doutor Manuel Cordeiro, por outros como o querido Maneca. Ele, na verdade, além de um grande torcedor, tendo defendido, teve muitas agremiações, não só de futebol, como de basquete, de esportista conhecido, presidente do Lagoa Yacht Clube, foi, além de tudo, e é, além de tudo, um doutrinador, não só do direito. E essa declaração faço aqui como testemunha, porque ele doutrina e doutrinou durante muitos anos também na Universidade Federal de Santa Catarina os alunos a se apaixonarem pelo Avaí.
Então, aqueles que já eram apaixonados aumentavam esse amor, aqueles que não tinham paixão, quando eles chegavam, recebiam do professor uma camisa, um convite para disputar uma partida de futebol, sempre envolvendo o Avaí Futebol Clube, e assim o Avaí vai se tornando grande, com pessoas como vocês, né, os Queiros e o professor Manuel Cordeiro, que são verdadeiros apaixonados. Então, para não me estender, mas apenas para contar uma curiosidade, aproveitando que o nosso técnico Geninho está aqui, o querido Geninho está presente nessa nossa solenidade, para dizer o seguinte, que nessa passagem como treinador do Avaí Futebol Clube, e isso contado no livro dos nossos historiadores, está aqui o professor Davi, impossível entrar aqui na ressacada todas as vezes e dizer que coisa bonita que esse cara desenhou, né? Que projeto que o professor conseguiu fazer, tornar nosso estádio sempre moderno, o professor Nereu, e também os Piros, mais recentemente com as suas obras, contam um dos jogos em que o professor foi, então, treinador do Avaí, em 1974, contra o Vasco da Gama, campeonato nacional. Cordeiro, então, entra no Avaí Futebol Clube com a primeira formação de sua história no 4-4-2. Então, pela primeira vez, o Avaí apresenta o 4-4-2, vai ao Rio de Janeiro, deixa realmente o Vasco em situação de muita dificuldade, faz um grande jogo e acaba perdendo um gol de Roberto Dinamite, um gol de falta. Todos nós sabemos a qualidade, mas marca ali uma nova era, marca ali, demonstra ali também a sua característica pessoal, a personalidade, normalmente de inovar, de trazer uma novidade e fazer então aquilo que nós temos como grande. E o José era goleiro, ele me canta aqui no ouvido que era goleiro desse tipo, então que marcou um novo esquema de jogo. E por tudo isso, senhoras e senhores, eu quero aqui agradecer a oportunidade que o presidente Batistotti me deu, fazer essa homenagem e dizer para vocês, homenageados, que para nós, havaianos, é um grande orgulho tê-los como havaianos e poder estar aqui hoje, aos 95 anos do Avaí, homenageando vocês essa brilhante iniciativa do Conselho Deliberativo e do nosso presidente Francisco Batistotti. Muito obrigado a todos vocês. Outra pessoa que será homenageada nesta noite já está no nosso clube, atuando diretamente há 16 anos, realizando um trabalho de fundamental importância no nosso Avaí. Temos a honra de convidar para que se posicione no local indicado a nossa querida Dona Nesi Brina Furlan. Por favor, Dona Nesi. Nós queríamos convidar também para acompanhá-la aqui as suas filhas e filhos que estiverem aqui presentes, a Jamira, a Jimena, a Jerusa e o Ricardo. Por favor. Nesi Brina Furlan, havaiana, 81 anos, funcionária pública aposentada da Secretaria da Fazenda. Uma vida dedicada à filantropia e ao esporte. Mãe e avó exemplar. Tem como filhas Jerusa, Jimena e Jamira, além do filho Ricardo. Sempre atuou em entidades filantrópicas e sociais, onde se destacou como bandeirante por 20 anos. Foi uma das fundadoras do GAPA, Grupo de Apoio à Prevenção da AIDS, e do Lar Recanto do Carinho. Chegou ao Avaí em 2002, por amor ao clube, de mansinho no Conselho Deliberativo, e logo foi convidada pelo nosso saudoso e querido presidente João Nilson Zunino para integrar a sua diretoria. Participou desde então de todas as diretorias do Avaí, por convite de todos os presidentes que o sucederam. Nessa trajetória no clube, participou de muitas conquistas, o título estadual de 2009, 2010 e 2012, este último na histórica final contra o nosso adversário de amanhã, com vitória na ressacada por 3-0 e vitória por 2-1 no outro lado da ponte, na conquista do 16º título estadual. Participou em 2009 da melhor campanha de Santa Catarina no Campeonato Brasileiro, com a 6ª colocação.
Em 2010, melhor campanha na história de Santa Catarina na Copa Sul-Americana, até as quartas de final. Em 2011, semifinal da Copa do Brasil, e participou ainda dos acessos à Série A de 2014 e 2016. Sempre prestigiou as conquistas das categorias de base do clube, onde empresta seu total apoio. Faz um trabalho exemplar de receber crianças que visitam o estádio Aderbal Ramos da Silva, no projeto Paz e Harmonia do Futebol, idealizado por ela, e com apoio da ASTA e de tantos outros havaianos. Para entregar uma placa em homenagem à dona Nesi, eu convido o presidente Francisco José Batistotti e a sua esposa, dona Maria Lúcia Batistotti. Vai subir de novo aqui ao palco. Homenagem e reconhecimento. Nesi Brina Forlan. O Avaí Futebol Clube, na passagem de seus 95 anos de fundação, tem a honra de homenageá-la pelos brilhantes serviços prestados ao clube em 16 anos de atividade na área social. Um trabalho incansável, de entrega total e relevante nas ações empreendidas ao longo de todos estes anos, com dedicação, empenho e profissionalismo. São pessoas como você que fazem a diferença. Francisco José Batistotti, presidente do Avaí Futebol Clube, Florianópolis, 31 de agosto de 2018. Não é discurso, não. É que eu, claro, que agradeço demais o Avaí, eu nem sei porquê, afinal de contas, isso aqui para mim é muito mais do que um trabalho, é uma alegria, uns dias maravilhosos que eu passo aqui. Só que eu fiquei espantada hoje quando meus filhos apareceram aqui, porque esses anos todos que eu estou aqui nunca consegui juntar os quatro, né? Sempre só uma, a Jimena e a Jamila. A Jimena na foto e a Jamila, porque a Jimena tem que cuidar de mim e a Jamila tira a foto. Então eu quero só agradecer ao Avaí, ao presidente Batistotti, a Mário, todo mundo. Vocês foram ótimos. Muito obrigada pela homenagem e pode acreditar, gente, que eu faço aqui no Avaí faz muito bem para mim. Muito mais do que eu faço para o Avaí. Pode acreditar. Muito obrigada. Agora vamos ouvir o nosso presidente Francisco José Batistotti. Boa noite a todos. Boa noite à nação havaiana. Antes de começar a minha fala, eu só queria deixar registrado que aqui onde nós estamos tem cimento das organizações que eles. O Cobra Sol ajudou a construir o estádio Aderbal Ramos da Silva. E
nada melhor do que um reconhecimento das organizações Queiros. Gente boa, gente nossa. Gente boa, gente nossa e gente trabalhadora. Hoje é um dia especial para a nação havaiana. Comemoramos mais um aniversário do nosso querido e glorioso Avaí Futebol Clube. Chegamos aos 95 anos de fundação, uma longa caminhada que praticamente abre a contagem regressiva para o nosso centenário, que está logo ali, em 2023. A semente plantada por Amadeu Alves em 1923, hoje transformou-se em um símbolo de conquistas e glórias. O Avaí chega a esse momento tão importante e em segurança pelas mãos de muitos havaianos abnegados, gente que deu uma contribuição fantástica ao longo desta caminhada. Ressaltar a luta e contribuição de muitas pessoas que aqui estão, gente que não mediu esforços para ajudar nesta trajetória. Ex-presidentes, conselheiros, diretores, colaboradores de todas as ordens. Destacar aqui os homenageados da noite, gente que para sempre foi presente e constante, como os queridos irmãos Queiros. Aqui eu abro um parágrafo, estava conversando com o Toninho, e quando saía da ESAG em 1973, minha mãe cozinheira em São Paulo, e ali na casa dos Queiros, na ponta de baixo, ela vinha fazer os jantares. Porque eu, no retorno da faculdade, passava lá para apanhar a mãe para Santo Amaro. E muito orgulhosa ela ficava quando fazia os jantares na família Queiros. A medalha de honra ao mérito, Saúl Oliveira, a maior comenda do clube, outorga esta noite a um simbolismo que não tem palavras ou emoção para descrever. Uma justa homenagem a uma família que é símbolo desta caminhada. A história conta que há 62 anos, prestes a completar 63 anos, em dezembro, o Grupo Queiros começou suas atividades ao lado de onde hoje está instalada em São Pedro de Alcântara o Museu Eugênio Raulino Queiros, nome do fundador, criado há 25 anos esse museu. Uma grande alegria da nação havaiana ter homenageado hoje aqui os queridos Walter Orlando em memória e Antônio Queiros, Avoa, gente da nossa terra que ajudou, ajuda e continuará ajudando o Avaí em suas caminhadas. Obrigado, Grupo Queiros. Obrigado, Valtinho. Obrigado, Andinho. Obrigado, Ronaldo. E todos os demais integrantes do grupo. Uma família muito querida pela nação havaiana e o apoio incondicional do clube. O Avaí é grande porque teve gente que o fez grande lá atrás. Não podemos deixar de destacar quem contribuiu para isso. Não citei nomes para não cometer injustiça, mas ressalto aqui a homenagem hoje prestada ao querido ex-técnico do clube de 1974, Manuel Cordeiro, aos 80 anos, um fã incondicional do Leão Bahia. E também a minha querida Nesi Brina Forlani, nossa diretora social, que não mede esforços para ser o que é, fazer o que faz aqui em relacionamento com a sociedade, através do seu trabalho social no clube. Muito obrigado, Nesi. O Avaí hoje é respeitado, reconhecido e é exemplo de gestão em todo o país. Nosso trabalho iniciado em 15 de abril de 2016, em um momento turbulento, hoje é reconhecido para todos. Queria agradecer a minha esposa, meu genro, as minhas filhas, por me apoiarem naquele momento turbulento e fazer com que eu tivesse
a coragem de assumir a presidência do Avaí. Todo o compromisso que tem de transformar o futebol catarinense em uma força com os clubes e em todas as divisões. Essa é a meta e esse é o reconhecimento e essa é a intenção que o Avaí Futebol Clube prega no futebol catarinense. Nós queremos a união dos clubes, nós queremos o fortalecimento dos clubes de futebol e nós queremos sim que os clubes de futebol tenham a sua gestão, uma gestão profícua e gestão com condições financeiras de manter-se. O Avaí é um clube fundador e tem revelado, é um clube formador e tem revelado jogadores para o futebol brasileiro, mundial. Investimos forte na categoria de base. Estamos produzindo atletas e jovens de grandes valores para a vida. Estamos numa grande caminhada em busca do acesso à Série A e visão que não podemos deixar de estar. Nosso trabalho de recuperação em campo está maravilhoso. Um grupo focado, bem comandado pelo nosso querido técnico Geninho e toda a sua equipe. Amanhã, no dia do nosso aniversário, 1º de setembro, teremos um grande desafio contra o Coirmão na ressacada. Espero que a gente saia amanhã com uma vitória, apesar do meu querido Geninho pedir assim: não faça festa, não toque banda. Não vai ter tocado banda não, né? A volta à Série A significa muito para nós. O Avaí precisa se transformar num clube autossustentável. Quero registrar o agradecimento da nação havaiana aos nossos grandes parceiros de todas as horas, que não metem esforço para estar conosco. A UNG, nossa fornecedora de material esportivo, que nos presenteou com este manto sagrado e maravilhoso que nós vamos jogar amanhã. O Avaí é elogiado pela gestão que estamos realizando, mas eu queria dizer que este reconhecimento é fruto de um trabalho de grupo, pessoas que aqui estão conosco há muito tempo, muitos anos de clube e que fazem do Avaí a sua segunda moradia, uma grande família. O Avaí é o clube da raça. Tem a maior e mais apaixonada torcida de Santa Catarina. É um grande patrimônio. Vamos chegar lá. Muito obrigado. Para frente, Avaí. Bom, eu queria pedir a gentileza dos nossos homenageados, nossos presidentes, todos os integrantes desse nosso palco aqui, para que se posicionasse aqui na frente, porque nós vamos ter agora a apresentação da terceira camisa do Avaí. Então, para que os atletas que vão apresentar possam ser melhor observados, eu pediria a gentileza. Depois ainda teremos aqui um bolo para que possamos cantar os parabéns pelos 95 anos. Senhoras e senhores, chegou outro grande momento nesta comemoração dos 95 anos do Avaí Futebol Clube. Uma parceria que iniciou em 2014 com o Grupo DAS, através da marca Vila, e esse ano completa 4 anos. E desde 2017 a marca que assina os uniformes do Leão é a inglesa Umbro. Então, pedimos a atenção de todos para apresentarmos o terceiro uniforme do Avaí, em comemoração a estes 95 anos do clube, e é um presente da Umbro e do Avaí a todos os nossos torcedores, a imensa massa e torcida havaiana.
chamar ao palco os atletas, o zagueiro Koundé e os nossos atacantes Getúlio e Caio, para apresentar o nosso novo uniforme. A estreia do novo uniforme será amanhã, no Clássico, diante do maior adversário do Leão. Para os interessados, as camisas já estão à venda. Nesse momento, em um estande que está da Bahia Story, está localizado aqui no restaurante do clube. Uma salva de palmas aos nossos atletas e ao novo Marco Aurélio. Nós vamos agora trazer o bolo comemorativo aos 95 anos. Eu pediria que o presidente e a dona Maria Lúcia, o presidente do conselho, ficasse junto ao bolo. E nós vamos, e a dona Lesi também. Eu vou convidar também o professor Nereu do Vale Pereira. Alguém traz uma cadeira para o professor Nereu sentar ali. O presidente Batistotti falou que nós estamos dando hoje o pontapé inicial para a comemoração do centenário do Avaí, com essa festa dos 95 anos. E o professor Nereu do Vale Pereira, no próximo dia 13 de setembro, vai estar comemorando 90 anos. Portanto, ele nasceu 5 anos após a fundação do Avaí. Foi presidente do conselho, enfim, tem uma história no nosso clube. É o sócio mais antigo, ou a carteira de sócio mais antigo. Então vamos cantar os parabéns para os 95 anos do Avaí e também para o professor Nereu e para todos os nossos homenageados desta noite. Agradecendo a presença das senhoras e senhores desse ato solene, especialmente os homenageados, seus familiares e amigos, continuamos a celebrar os 95 anos do nosso clube, Avaí Futebol Clube, paixão para toda a vida, convidando a todos para o coquetel que será servido em seguida. Boa noite. E agora vamos todos cantar o hino oficial do Avaí.
aqui com o Rafael Sardá, segundo vice-presidente do Conselho do Avaí, né? Falar um pouquinho dessa solenidade bonita, né? Simples, mas bonita, né? Que é o primordial. E antes de tudo, como é que tu chegou aqui no Avaí? Antes de tudo, boa noite. Boa noite, Renatinho. Bom, primeiro eu cheguei no Avaí, eu já nasci com sangue azul, né? A família de havaiano, meu pai desde a época da Adolfo Conde. E conforme nós fomos crescendo e fomos nos envolvendo mais no clube, iniciei como sócio, fui participante de torcida organizada, mais tarde fui indicado para o conselho, depois participei por 8 anos do Conselho Fiscal do Avaí, presidi o Conselho Fiscal por 2 anos e hoje, atualmente, eu estou como vice-presidente do conselho. Tu lembra do teu primeiro jogo? O meu primeiro jogo do Avaí foi na inauguração da ressacada. Foi 6-1, ou 1-6, né? 1-6. Mas o momento foi histórico, né? Isso que importa, né? Inauguração desse nosso grande estádio, que hoje é o melhor estádio de Santa Catarina, sem dúvida. Uma referência, né? Daquele tempo para hoje mudou bastante. Mas como é que estão as funções do conselho, as atribuições do conselho? Está tudo seguindo bem? Então, o conselho está unido, isso que é o principal. E o foco do conselho é ajudar o Avaí, né? Nós temos feito um trabalho ali para dar todo o suporte para a diretoria executiva, melhorando cada vez mais o nosso estatuto, enfim, montando comissões de trabalho, enfim, aprovamos agora na última reunião essa homenagem à família Queires, já adiantando o assunto que é a pauta do momento, que foi uma homenagem mais do que merecida, né, para essa família que tanto ajudou o nosso clube. Há muito tempo, né? Até o presidente ressaltou da ressacada, né, do Cobrasol, né? Que o Queires já estava envolvido já naquela época. Exatamente, naquela época o Queires já se envolveu, né? Como o presidente falou, o cimento que nós estamos pisando aqui foi fornecido pela família Queires. E trazendo para os dias de hoje, né? A gente sabe da dificuldade da manutenção de um time, de um clube desse porte, né? 2018 o Avaí está se virando bem, né? Todo mundo sabe que é muito difícil fazer futebol, né? É um custo muito alto e ainda mais para um clube como o Avaí, que não tem aquele mesmo porte financeiro dos grandes centros, né? Mas, como o nosso presidente do conselho sempre cita, o Spiros, a diferença do Avaí é que o Avaí tem uma torcida que abraça o clube, né? Que pega junto e com grandes havaianos, assim como a família Queires, o Avaí está sempre bem unido e com suporte sempre que necessário para manter as contas em dia e manter o clube sempre em alto nível. E essa campanha do Avaí no Brasileiro dá um alento para a gente, para o Avaí retornar à Série A, né? E tem aquele fio de esperança da gente conseguir mais uma estrela, que eu acho que ainda é possível, né? Se o time manter o foco, manter esse padrão de jogo até o final, eu acho que é bem possível a gente, além do acesso, angariar algo maior, né? Não custa olhar para cima, né? Não, um time como o Avaí tem que sonhar alto, né? E um título da Série B não está muito longe do Avaí. Basta a gente acreditar, o time manter o foco. Eu acho que o Avaí tem elenco e o Avaí tem aquele histórico de no segundo turno sempre decolar, né? E que é uma coisa que vai estar ao nosso favor. E eu acho que amanhã é um grande momento, né? O clássico é sempre um divisor de águas. E se o Avaí ganhar o clássico amanhã, o que eu acredito, eu acho que vai ser muito importante para o Avaí alcançar esse primeiro objetivo, que é o acesso, e depois, quem sabe, brigar pelo título. Tem muitas coisas a favor, o Avaí vencendo, né? O aniversário, o dia do aniversário, a possível despedida do Marquinhos, né? Os 3 pontos da tabela, uma vitória a mais que pode decidir uma classificação, né? Então, esses fatores
além do clássico por si só, que já é um atrativo, né? É o clássico para a cidade, né? Apesar do Avaí hoje estar num momento maior, nós sabemos que no clássico tudo pode acontecer. Nivela, né? É um jogo diferente, então o Avaí tem que entrar em campo consciente de que está enfrentando uma grande equipe também, com o nosso maior rival, e a torcida tem que vir em peso para pegar junto também e apoiar o time até o fim. Isso aí, o Rafael Sardá, segundo o vice-presidente do Conselho Deliberativo do Avaí, sempre que a gente bate um papo, está sempre à disposição, né, da gente na medida do possível, né, que a correria do dia a dia é grande, mas agradecendo ao Rafael pela disponibilidade aqui no evento de 95 anos do Avaí. A gente está aqui com o Amário Lúcio da Silva, vice-presidente do Avaí, né? Apresentou hoje toda a solenidade do Conselho e também a apresentação do terceiro uniforme do Avaí. 95 anos de história, não é? 5 aninhos, a gente está no 100º. Esperamos estar aqui, né? Boa noite. Com certeza, boa noite. É uma alegria a gente participar desse evento. Como falou o nosso presidente Batistotti, hoje foi o pontapé inicial para o centenário do Avaí. 95 anos, uma alegria indescritível de participar desse momento, né, das homenagens que foram feitas hoje aos integrantes da família Queires, que tem tanta relação com a cidade, né, e principalmente com o Avaí. Realmente as homenagens à dona Nesi, né, que tem um trabalho aqui espetacular, incansável, né, na história do Avaí, nos últimos anos principalmente, Dr. Manuel Cordeiro também. Enfim, participar desse evento e desse momento é realmente uma satisfação, é uma alegria muito grande e torna possível aquele anseio, sonho, né, de ver um Avaí gigante, um Avaí grande, um Avaí que consiga realizar aquilo tudo que a torcida, que os verdadeiros havaianos sonham. A gente não falou do Avaí grande, mas meu primeiro jogo foi em 1975. O senhor lembra do seu primeiro jogo? Olha, o primeiro jogo que eu assisti no Adolfo Konder, eu vim de Rancho Queimado, que é a minha terra natal, para assistir aquele jogo. Eu não lembro a data certa, mas Avaí e Santos. 1972? Acho que foi 72. E não é a facilidade que tem hoje para vir de Rancho Queimado, né? Era bem mais difícil. Exatamente, não tinha BR-282, pavimentada, era uma estrada de chão, mas eu vim porque desde pequeno que eu tinha essa simpatia pelo Avaí e vim assistir no Adolfo Konder. E desde então tenho essa ligação com o nosso clube e é uma alegria, uma emoção sempre renovada estar aqui. Aí a gente vê daquela época para hoje a grandiosidade. O Avaí já era grande em termos de títulos e de nome, mas de patrimônio ainda não era tanto, mas hoje o patrimônio do Avaí hoje é grandioso, né? Exatamente, eu acompanhei depois a saída lá do estádio Adolfo Konder, né, a construção da ressacada. Estive também no jogo inaugural aqui do estádio da Ressacada, como também o jogo de inauguração da iluminação do estádio da Ressacada com o Fluminense, né? Enfim, a gente participou um pouco dessa história, mas construída com muito esforço, com muita dedicação, né, de vários abnegados, dos presidentes, das diretorias, dos beneméritos, enfim, dos colaboradores, dos apoiadores, como hoje
nós tivemos aqui essa homenagem à família Queiros, que desde a história Desde sempre, né? desde sempre, mas especialmente depois da ressacada, né? Então essa ligação íntima que O tem. presidente falou que onde a gente está pisando aqui, teve a ajuda dos Queiros pela Cobrasol. Exatamente, o Cobrasol, que era integrado, né, pelo grupo Queiros, e onde está hoje o Shopping Beira-Mar, que era o estádio Adolfo Conde, também tem a ligação com a família Queiros, né? Então acho que isso tudo nos motiva a continuar trabalhando, continuar lutando, né? E sobretudo nesse momento de festividade, de comemoração dos 95 anos, de preparação para o centenário, né? Mas é muito importante assim a unidade, a união de todos, o foco, e neste ano especificamente o nosso foco tem que ser o acesso, a volta do Avaí ao lugar onde deve sempre estar, que é a Série A do Campeonato Brasileiro. Esse deve ser o nosso esforço, deve ser a nossa luta, deve ser o nosso trabalho, e para que isso aconteça é preciso que haja essa unidade e haja esse esforço coletivo. Chegar no centenário na Série A é importante. Exatamente, para que o clube se consolide estruturalmente, financeiramente, porque não, é necessário, afinal Não dá para dissociar, né? não dá para dissociar, né? Para que o clube exista, para que o futebol exista, é necessário que haja dinheiro para pagar. É o princípio. Alguém tem que pagar a conta. Então é preciso que tenha essa possibilidade, essa viabilidade, né? E é isso que o presidente Batistotti, com toda a diretoria, com os conselheiros, com os sócios, tem buscado, enfatizando sempre essa necessidade de unidade, de foco. O nosso objetivo, a nossa meta é voltar para a Série A. E esse tem que ser o objetivo perseguido a cada dia, a cada minuto. E aí o objetivo seguinte é a manutenção, no caso, né? Mas um passo de cada vez sempre, né? Exatamente. Nós vamos conseguir tornar o clube viável economicamente se permanecermos na Série A por um período mais longo. E é isso que nós estamos buscando. Isso um pouco do que o vice-presidente Amaro falou, assim, é o sentimento, a gente nunca generaliza, mas a maioria dos torcedores havaianos, porque a unanimidade é complicado, mas a maioria trilha desse mesmo caminho, nesse mesmo pensamento, né? Esse deve ser o nosso objetivo, e eu acho que todo o havaiano, o verdadeiro havaiano, quer o bem do Avaí, quer o crescimento do Avaí, e isso será possível antes de tudo, antes de qualquer coisa, de divergência, mesmo aqueles que até salutar, né? Mesmo aqueles que divergem da ação administrativa, da ação da diretoria, enfim, da gestão, mas eu acho que todos têm, no fundo, o desejo de que o Avaí seja maior do que ele é. E esse é o que nós buscamos, né, com o pé no chão, com humildade, mas, acima de tudo, com muito trabalho. Esse é o nosso objetivo, é a nossa ação, é a nossa permanente atuação para que o Avaí conquiste melhores dias, e isso só será possível se todos estivermos unidos, cada um contribuindo da maneira que pode, mas participando desse processo. Que esteja, aquela crítica construtiva é bem-vinda, né? Até salutar o crescimento, né? Não é aquela crítica pela crítica, mas uma crítica que construa, que leve o clube, que eleve o patamar do clube, às vezes até necessária, né? É a crítica construtiva que ajuda a melhorar. E esse nós temos que respeitar, temos que acolher, né? E procurando, nós buscamos, ninguém está aqui, nem o presidente Batistotti, nem nenhum integrante da diretoria, dos funcionários, quando erra por querer. Nós todos somos humanos e podemos errar, mas ninguém pode duvidar da nossa vontade, do nosso empenho para que o Avaí seja melhor. É isso aí, a gente agradece a disponibilidade do vice-presidente Amaro Lúcio da Silva, que
com o nosso programa, e tem clássico, hein? A semana chega 2019 e não chega o sábado do clássico, né? É amanhã, mas nós estamos preparados e temos certeza que com o empenho, com o esforço de todos, com o apoio da grande nação havaiana, nós vamos vencer mais esse clássico no dia do nosso aniversário. É o nosso maior produto, né? Acho que a gente tem que valorizar o nosso produto, que é o clássico também, né? Realmente, com todo respeito aos nossos adversários, né? Eu acho que a cidade precisa, a cidade vive esse clássico. Né? É importante que haja essa convivência, né? Haja, sobretudo, respeito. A rivalidade não inimizade. A rivalidade não inimizade, a rivalidade no campo. Mas que haja gozação, que haja, enfim, aquele jeito... Aquele que o Manezinho fala, indicar, né? De indicar, o jeito ilhéu de viver, de ver as coisas, né? Isso é muito bom e engrandece o futebol, engrandece a cidade, engrandece o nosso estado. É isso aí, a gente está agradecendo o Amaro Lúcio da Silva pela disponibilidade aqui com o programa Urban Sports. Estamos aqui com o Diogo Fernandes, diretor, né, coordenador das categorias base do Avaí. A base que nos últimos anos, aliás, sempre teve muitos títulos, né, que a gente vê aqui no restaurante do Avaí, os troféus das categorias base, mas nos últimos anos ainda mais, né, desde a chegada do Diogo, e revelando jogadores também, né, para o time profissional, e claro que o Avaí como um time formador para venda também, né, Diogo? Boa noite. E é esse trabalho aí que está sendo desenvolvido já há um certo tempo, né? Boa noite, é um prazer estar conversando com vocês, principalmente uma data tão especial para o clube, né? Dos seus 95 anos. O Avaí, ao longo da sua história, ele já tem a tradição de formar muitos atletas, né? Fez muitos ídolos que até hoje ainda são bem lembrados, alguns até trabalham aqui no clube. E a gente, né, tenta dar uma continuidade num trabalho que sempre foi muito bem feito, e promovendo jovens atletas para a equipe profissional do Avaí e também para o mercado, né? Ocasionando algumas vendas que é importante para o respiro financeiro do clube. Nos últimos anos, sub-15, sub-17, sub-20, que antes era juvenil, juniores, mas a nomenclatura não muda, que a faixa etária não tem mudado, né? Mas esse trabalho de continuidade, como é que vocês fazem a captação de jogadores? Continua na peneira, nos próprios campeonatos que vocês participam, também ficam observando os outros times para puxar um jogador aqui ou acolá? E também o trabalho da escolinha de Rondônia, que já rendeu bastante frutos, né? Isso, a gente tem várias formas de captação, né? Essas já citadas por você. A gente acompanha muitos campeonatos de outros estados, a gente fica mapeando esses atletas. A nossa escolinha, que também nos abastecem, principalmente as categorias menores, né? Sub-11, sub-13, que iniciam com futsal, e esses atletas já vão fazendo a sua prospecção para as categorias maiores. Essa formação, hoje em dia, a categoria de base do Avaí trabalha de forma linear, o mesmo padrão nas categorias, nas subdivisões, sub-15, sub-17, sub-20, é mais ou menos o mesmo estilo de jogo, padrão? Isso, é similar, né? A gente deixa alguma liberdade para os treinadores, até para os atletas trabalharem com plataformas diferentes, porque a gente não sabe o estilo de jogo do treinador, do profissional, porque às vezes pode ter uma mudança. Então a gente procura fomentar com os atletas a vivência de várias plataformas, sendo que a gente tem algumas diretrizes que norteiam todas as categorias. O primeiro critério talvez seja de formar um cidadão, né? Claro que tem que render depois para o clube, mas o de formar o cidadão acho que é o princípio também, né? Não tenha dúvida, né? Hoje a gente teve um jogo importante contra o Criciúma pelo campeonato estadual, e
e 3 atletas nossos foram cortados do jogo porque não foram para a aula ontem sem uma justificativa plausível. Então a gente não fica apenas no discurso, tanto é que a gente procura nem falar muito isso, porque às vezes fica, né, muito bonito falar, mas vamos ver na prática. E a gente, de fato, a gente visa muito a questão do ser humano, a questão do caráter, da cidadania, aliado com o potencial técnico. Os pais dão essa liberdade, deve acreditar, pois liberam os meninos, né? Mas qual a importância também dessa liberação dos pais, deixando o Avaí quase como um tutor, né? Totalmente, né? Na verdade, a gente é responsável por aproximadamente 70 adolescentes que moram aqui no clube, responsabilidade total. Os pais, de fato, sempre acreditam, a gente não tem dificuldade de trazer os atletas para o Avaí. No momento que há um convite, há uma aceitação, a gente fica muito feliz por isso, né? Não tem um poder de convencimento. E o Avaí tem toda uma estrutura com assistente social, psicóloga, nutricionista, todo um aparato para dar uma formação completa para esses atletas. O Avaí já é uma referência, né? Até como o certificado de clube formador, com isso vem uma visibilidade, até quando os pais chegam já conhecem também o trabalho que é feito aqui, né? Isso, hoje, principalmente pelos atletas jovens chegarem à equipe profissional, isso nos facilita também na abordagem desses atletas, né? E, obviamente, que o reconhecimento vem em participação de competições nacionais, que aí o Avaí passa a ser mais conhecido e, consequentemente, colhe alguns frutos, né, de jogadores convocados por seleções de base, jogadores jovens jogando na equipe principal e fazendo enfrentamentos com grandes escolas de futebol brasileiro de igual para igual. E continua, né, o Avaí nesses campeonatos, nesses torneios, né, além de prospectar, né, e participar, né, que também é importante, né, dar cancha, né, para essa meninada. Claro, quando chega e veste a camisa profissional é um patamar superior, mas essa cancha é sempre bem-vinda, né? Isso, ela é fundamental porque além do atleta estar se desenvolvendo, a gente passa a ter parâmetro, né? Como é que é o nosso atleta a nível nacional? Então, jogando com essas grandes escolas, nos facilita, porque se a gente ficar somente no campeonato estadual, o nosso atleta, ao ser inserido no profissional, às vezes tem alguma deficiência, né? E tendo esses jogos de grande nível, é uma proximidade muito grande na qual ele vai encontrar na equipe principal do Avaí. Escolas diferentes, como tu falou, estilos diferentes de jogo, entendimento de sistemas, né? É importante a cada etapa, a cada divisão, eles entendendo, quando chegar no profissional, que o técnico explicar, ele já tem o entendimento de uma função, né, do esquema, é importante, né? Sem dúvida, né? Por exemplo, o Geninho, ele já fez 2 plataformas, né? Jogando com 3 zagueiros, às vezes numa linha de 4, às vezes marcando sob pressão. O técnico anterior, o Claudinei, já jogava numa plataforma mais baixa, jogando mais no contra-ataque. Então, todas essas vivências, os nossos atletas, eles já vão sendo estimulados na base para quando chegar no profissional eles não sofrerem tanto com a adaptação. Por isso que, né, jogadores como Rômulo, Luanzinho, Guga, eles já têm facilidade de se adaptarem em qualquer plataforma por serem sempre estimulados, isso na categoria de base. É que a gente chama do QI de futebol também, que aí é de cada um, né? O entendimento, que é o QI de futebol, e o trabalho de base por setor, né? Que é importante, né? Tem clubes aí que tem o treinador de zagueiros, treinador de atacantes, treinador de laterais, que é importante, né? Mas eles, vindo da base com esse trabalho solidificado, diminui o trabalho quando chega lá em cima, né? Isso, ele é fundamental. A gente não tem tantos treinadores específicos assim para cada setor e cada posição dos atletas. Porém,
nós temos que fazer dessa formação a mais plena possível, porque o treinador do profissional não tem tempo para ensiná-los, né? O jogador da base, às vezes, é até mais exigido do que o jogador contratado. Geralmente. Então, a nossa complexidade na formação é enorme, o grau de exigência é muito grande. E a gente procura dar o máximo de vivência para eles, para que o jogador pronto, ele nunca vai subir, né? Um jovem, 16, 18, 20 anos, ele nunca vai estar pronto. Mas ele tem exceções, né? Ele tem que estar mais próximo do ideal. E a gente acredita que os últimos atletas fomentados ao profissional, eles conseguiram atingir esse nível porque conseguiram corresponder a jogos, né? Esses últimos atletas aí dos últimos 2, 3 anos, pelo menos corresponderam, e isso a gente fica feliz e ao mesmo tempo sempre querendo melhorar cada vez mais. A gente fala que hoje o jogador, né, dizem, né, que o jogador hoje em dia não dá para ter uma função só, né? Ele pode trabalhar, vamos colocar, numa primeira linha, numa segunda linha, né, dentro do setor esquerdo, por exemplo, ou do setor direito, ou no meio campo, o cara pode atuar nas 3, 4, dependendo do sistema. É importante esse olhar também do jogador, né? Não só depender da comissão, mas ele ter esse olhar de enxergar, né, que hoje em dia precisa de jogadores, vamos colocar, de multifunções, versáteis, né? Exato, né? E isso também é muito estimulado na base. E todos os atletas da base, se for fazer uma análise bem crítica, isso vai ser bem perceptível, né? Então, por exemplo, eu vou citar os que estão no elenco atual. O Rômulo, ele tem facilidade de jogar tanto de centroavante como de lado. O Getúlio, recém subiu esse ano, ele consegue jogar de lado, né? E consegue jogar de centroavante. O Guga, ele consegue ser um lateral numa linha de 4, como consegue ser ala. O Luanzinho consegue ser um meio atacante, um segundo volante e um extrema. Então isso realmente faz parte da nossa formação, por quê? Porque nós normalmente trabalhamos com grupos mais enxutos. E aí... possibilitar isso também, né? Exato. E aí, por serem grupos mais enxutos, os jogadores eles têm que ser mais multifuncionais, porque a gente tem uma demanda, às vezes, de um jogador ou outro ausente, ou por lesão, ou por cartão, e a gente fica dando vivência para esse mesmo jogador. Naturalmente vai adquirir esse QI que a gente fala de futebol, né? E o trabalho com o goleiro hoje é essencial, que o goleiro saiba ter um certo domínio com os pés e sair jogando, né? Sim, fundamental, né? Hoje o goleiro moderno, claro que a primeira função do goleiro nós não estamos aqui para extinguir, né? A primeira função do goleiro é defender, mas sente-se uma necessidade muito grande pelo modelo de jogo, o goleiro saber jogar com os pés, porque hoje ele já faz parte da construção ofensiva de uma equipe, né? Então hoje é fundamental. Isso aí é um pouquinho de aula, né? Mas é importante só para mostrar para o torcedor havaiano o trabalho que é feito, que às vezes não é muito visto, né? O olhar sempre é para o principal, mas essa visibilidade do como o jogador chega no profissional é importante para o torcedor compreender também, né? Isso, o principal que a gente pede para o torcedor havaiano é ter um pouco de paciência para que a gente consiga, né, não perder o nosso DNA, que é formar o atleta em casa e que ele consiga fazer a sua prospecção, né? Como vários jogadores formados na casa e tiveram sucesso, Marquinhos, Jacaré, né, Fantique, enfim. E a gente gostaria que essa situação fosse dada a continuidade, mas passa muito pela paciência do torcedor, porque a gente não pode negar que eles são jovens ainda, né? Eles estão terminando uma formação, né? Exato, e essa formação deles, ela vai terminar no profissional. É impossível um menino... Nível, né? É diferente de jogar nos juniores num estádio com 200 pessoas e depois no profissional com 5 mil, né? A vivência é muito diferente, né? Então o torcedor havaiano, ele também, a gente não pode negar que ele tenha apoiado bastante esses jovens, né? Que ele continue apoiando, que certamente o clube vai usufruir muito disso, tanto com parte técnica para aqueles que estejam jogando, quanto por parte financeira para aqueles que possivelmente são vendidos. É isso aí, a gente agradece a disponibilidade do Diogo Fernandes
né, coordenador das categorias de base do Avaí, que vem fazendo um trabalho, eu diria, exemplar, sensacional dentro do que a gente pode, dentro que pode usufruir do que o Avaí oferece, né? Porque a gente sabe também a dificuldade da manutenção de um clube desse porte. A dificuldade é no profissional, também no amador, mas dentro dessa dificuldade o Avaí tem formado muitos jogadores e dando alegria já. A gente vê o Guga, Yuri, o próprio André Moritz, que voltou, que é da base, né? Então, tu vê um trabalho com os jogadores experientes e os que estão chegando. Caso do Guga, Getúlio, o Luan. O Luan, tu falou, o Luan joga num setor diferente na seleção, é um segundo. Mas, eu vi vários jogos, a saída de bola é sempre com ele. Então, não é qualquer um que tem essa personalidade de ter a possibilidade de sair jogando, né? E assim, né, a geração 2000 no Brasil é uma geração muito forte, uma geração de Vinícius, de Real Madrid, de Paulinho, de Bayern de Munique, Rodrigo dos Santos, né, e o Luan, ele consegue estar inserido nesse seleto atletas da geração 2000 e fazendo uma função, inclusive, um pouco diferente do que ele habitua aqui no Avaí, e isso significa que ele tem essa facilidade de adaptação de outros setores do campo. Tem um olhar diferenciado também para se adaptar, é isso? Exatamente isso. Agradeço o Diogo Fernandes, está sempre disponível para a gente aqui, quando a gente está sempre aí a postos. Estamos aqui com Saul Oliveira Filho, pelo nome, torcedor do Avaí já sabe de quem a gente está falando, claro, do Saul Oliveira, jogou, treinou e foi presidente também do Avaí, além de companheiro de imprensa de outros tempos, mas companheiro de imprensa é eterno, né? Um multifunção numa época que era muito mais difícil do que hoje, né? Boa noite, seja bem-vindo. É o maior prazer, assim, desde que instituíram essa medalha de honra ao mérito para o Avaí, e que a família toda tem o reconhecimento do serviço, do trabalho que meu pai prestou durante o tempo em que viveu, durante o tempo que estava vivo, e é o maior carinho, o maior amor que a gente vem aqui para prestigiar essa festa que leva a medalha com o nome dele. E mesmo depois de tantos anos, né, a lembrança continua. Claro que é um trabalho não só do Avaí, mas levando o futebol e o esporte da capital, do Manezinho, né? Sim, meu pai sempre nativo aqui da ilha, sempre teve maior, assim, jogou muito tempo no Avaí, mas amigos, familiares, parentes próximos que são torcedores figueirenses, mas sempre teve o maior convívio, assim, no meio, tanto na imprensa quanto no social. As assim, portas abertas dos dois, né? Com certeza, assim, ele sempre foi muito bem quisto em ambos os clubes. E tu lembra de muita coisa de vir no estádio com ele, de participar, o sentimento havaiano que aflorou em decorrência disso? A gente era muito pequeno, né? E futebol na época que ele jogou, assim, que a gente ainda pegou um finalzinho dele, ele nunca nos incentivou muito a entrar nesse meio, né? Outros tempos, né? Pô, não era, hoje ia ser incentivado, né? Não era o que é hoje, né? Mas assim, acompanhamos ele mais depois, quando ele já tinha parado, em que ele veio a ser treinador do Avaí, treinador da seleção catarinense. A gente ia, né, em alguns jogos, com final de semana, acompanhava ele onde o Avaí fosse, né? E era outros tempos, né? Hoje vê a grandiosidade que o futebol se transformou, né? Outra dimensão outro esporte, né? Que nem se imaginava naquele tempo, né, cara? Parece até outro esporte. Outra coisa, né, cara? Milhões que envolvem hoje. Naquela época ele jogava, tinha bicho, sei lá mais do que. Era o amor, né? Era amor. Minha mãe lavava a roupa, o uniforme do Avaí,
quando acabava o jogo, né, cara? Eu lembro ainda do João Salum, né? Que levava. A gente tá falando de João Salum, a gente tá falando 1975, não é 100 anos, não é 100 anos atrás. Ele levava aqui o uniforme, ia lá para costurar alguma coisa que faltasse. Ele saía com o dinheiro daí até meio folclórico, assim, que meio para disfarçar aquela do cheque. O dinheiro da renda, ele saía, botava dentro de um saco de pão, botava ali, saía como se fosse nada, né? Mas tu vê que é outra. Hoje não dá nem para se imaginar que isso possa acontecer, né, cara? E era o presidente, mas faz parte da história, é um presidente campeão. Sim, né? Com certeza. E aí, qual a tua relação com o clássico? Infinitamente que a gente é havaiano, assim, pô, vai sempre torcer que seja... Ficam muito contigo aqui, o Manezinho, o torcedor, é legal essa... Tem um grupo no WhatsApp, assim, pô, que metade é figueirense, metade é havaiano, e acaba, assim, né, meio na expectativa, assim, hoje a gente tá aí desde 2016, eu acho, sem perder pro Figueirense, então fica aquela expectativa, pô, aí, não sei o que, amanhã vocês vão ganhar um presente. O medo bate, né? Pô, bate ali, né? Pô, porque garantia ninguém tem, né, cara? Mas de qualquer forma, assim, pô, que vença o Avaí, né? Mas o pré-jogo, às vezes a semana do clássico, às vezes é melhor do que o jogo em si, né? Sim, sempre foi, né? Avaí e Figueirense sempre causaram um rebuliço na cidade, assim, essa disputa, assim, né, essa era do Marquinhos. Aquelas carreatas da Praça 15. Né, essa época do Marquinhos aqui, né, pô, ele sabe tem muito força, bem, personalidade. muito bem trabalhar essa situação dos pré-jogos, né, cara? O Marquinhos lembra muito o que a gente estava falando daquela outra época do jogador que era daqui, que era a maioria, né? Hoje é difícil tu encontrar isso, né? O Marquinhos assim, é um símbolo, o Marquinhos briga e não sei o quê, e discute, vai pra imprensa, fala, às vezes ele fala não como... Não tem media trainer, né? Como jogador do clube, e sim como torcedor do clube, né? Que ele é, no é fundo, uma mistura que ele tem por ele torcer pro Avaí, né, cara? É interessante esse olhar aqui do Saul, mostrando o que era o Avaí, né? E o que está se tornando, vai crescer ainda mais, tem espaço para crescer ainda mais e vai crescer, né? Eu sempre falo que nós vamos passar e o Avaí vai continuar. E que continue o melhor possível enquanto a gente estiver por aqui, né? Com certeza, assim, pô, esperamos assim, que a trajetória, a administração que está fazendo o Batistotti, pô, das melhores aí que a gente está vendo, e que a trajetória também não seja só na administração, mas seja do clube também, né? Do futebol do Avaí. É isso. Agradecendo aqui o Saul Oliveira Pires, pegamos ele saindo, já estava indo embora, mas veio aqui dar uma palavrinha com a gente do programa Uba Esportes. Finalizando por hoje os trabalhos aqui na solenidade de 95 anos de aniversário do Avaí Futebol Clube e também a apresentação dos uniformes, do uniforme número 3, né, que vai estrear agora no próximo fim de semana, tudo aqui no programa Urban Esportes.